Olá, tudo bem? É um prazer ter a sua presença aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre lesão pulmonar induzida pela assistência ventilatória mecânica. Na verdade, a lesão pulmonar induzida pela assistência ventilatória mecânica, em alguns contextos, ela é subestimada, né? Subestimada porque nem sempre a gente tem uma condição que tem uma repercussão visual tão grande, né? Quando a gente fala da lesão induzida pela ventilação mecânica no contexto de um barotrauma, isso é muito fácil ser visualizado. Mas quando a gente vai discutir a lesão no contexto de biotrauma, né, que envolve a cadeia de mediadores de processo inflamatório, isso às vezes não é tão fácil ser visualizado. E por conta disso, a lesão ela passa meio que desapercebida, entre aspas, né? Ela passa meio que desacreditada por alguns profissionais. Infelizmente, esse contexto é uma realidade na prática clínica, tá? Quando a gente pensa em lesão pulmonar induzida pela assistência ventilatória mecânica, do inglês VILI, né? Desde os estudos do ARDNET, se postula duas principais condições, dois principais mecanismos que seriam responsáveis ou que estariam intimamente ligados com a lesão induzida pela assistência ventilatória mecânica. E aí eu faço questão de falar que é a lesão induzida pela assistência ventilatória mecânica e não a lesão induzida pelo ventilador. Porque essa lesão induzida pela assistência, ela está relacionada com a estratégia ventilatória que está sendo empregada para esse paciente, tá? Então, quando a gente pensa nesse contexto, tá, os dois principais focos que estão relacionados com essa lesão são no final do ciclo da inspiração, tá, e nas regiões dependentes, principalmente nos pacientes de SARA. No final do ciclo da inspiração está relacionada com a hiperdistensão alveolar, tá? É um dano pulmonar relacionado com estresse de distensão alveolar. E nas regiões dependentes está relacionado com a condição de atelectotrauma, atelectrauma, tá? Que significa dizer o que? Eu tenho uma abertura e fechamento cíclico destes alvéolos. Tá? Se a gente for pensar no dano resultante da hiperdistensão, falando um pouco da fisiopatologia, né? A gente tem as células epiteliais alveolares com moléculas de ligação entre essas células que elas são responsáveis pelo estiramento, né? À medida que eu tenho uma certa rigidez dessas células e esse volume está entrando, essa pressão está sendo administrada a esse tecido, a esse sistema, eu tenho um certo estiramento, tá? E a partir de uma determinada rigidez dessas células epiteliais alveolares, quem comanda esse estiramento são essas moléculas de ligação, essas moléculas ligantes, que são caderinas E. Tá? Essas moléculas ligantes, elas têm uma capacidade de comandar esse estiramento se elas estiverem paralelas, ou seja, quanto maior o número de moléculas ligantes paralelas entre as células, maior a capacidade de comandar esse estiramento. Tá? Em condições patológicas, em condições que alterem o funcionamento, o metabolismo da célula, isso pode ser significativamente comprometido e eu não ter mais um número suficiente dessas moléculas ligantes de caderina ligando as células epiteliais e, consequentemente, isso vai levar a uma alteração da matriz extracelular. E essa alteração da matriz extracelular facilmente pode culminar em uma condição de aumento de permeabilidade, ou seja, o estresse ao qual essa estrutura está sendo submetida, ele pode ser significativo diante de uma patologia, tá? E esse estresse significativo pode levar à lesão exatamente por este contexto, essa alteração da matriz extracelular envolvendo principalmente as moléculas ligantes, as moléculas de caderina. Quando a gente pensa em um estresse submetido à estrutura pulmonar, né, a gente pensa que eu tenho uma tensão, né, a cada ciclo ventilatório eu tenho uma tensão ao qual está sendo submetido toda a estrutura. Se eu pensar em um alvéolo isolado, né, essa tensão, ela depende do volume que eu estou administrando. Se eu pensar
no pulmão como um todo, essa tensão, na verdade, é um strain. Tá? E esse strain é a relação entre volume corrente e a CRF. E o que a gente encontra num paciente de síndrome do desconforto respiratório, né, SDRA? A gente encontra um paciente que tem uma CRF bem reduzida, né? E se a gente coloca um volume corrente um pouco mais elevado, ou seja, uma tensão dinâmica, né, mais alta, a gente vai comprometer sim essa estrutura, uma vez que a gente está levando a um strain muito elevado. Tá? Esse strain ele funciona de forma diretamente proporcional com o estresse ao qual essa estrutura está sendo submetida. Tá? Esse estresse ele é diretamente proporcional e quase linear. O comportamento dele é quase linear ao strain. Então significa dizer que quanto maior o strain, maior será o estresse dessa estrutura. E quanto maior o estresse, maior a probabilidade que essa estrutura tem de romper. Tá? Essa variação de volume, tá? Ela já tem trabalhos na literatura mostrando o comprometimento pulmonar quando eu tenho uma tensão dinâmica e quando eu tenho uma tensão estática. Ou seja, a literatura já demonstrou o impacto de uma tensão dinâmica e uma tensão estática na estrutura pulmonar. De tal forma que alguns trabalhos com animais, eles utilizaram altos volumes, tá, e baixas PIP. Tá? E nessa estratégia de utilizar alto volume e baixos valores de PIP, suponha que ele tem uma tensão total, né, somando volume elevado é tensão dinâmica. PIP baixa ou ZIP, ausência de PIP, é a tensão estática. Somando os dois, ele tinha um ponto único. Tá? Vamos dizer, ele tinha um ponto de 2,5. Ou seja, praticamente 2,5 era só da tensão dinâmica. Tá? O resultado total foi do volume elevado. Em outro grupo de animais, o que eles fizeram? O mesmo trabalho, em outro grupo de animais, eles quase que inverteram essa situação. Utilizaram volumes correntes mais baixos, tá, e PIP mais elevada. Ou seja, inverteu o comportamento dessas duas tensões. Passaram a utilizar da mesma forma uma tensão de 2,5, a tensão total, só que agora 2 desta tensão era proveniente da tensão estática, ou seja, da PIP elevada. E apenas 0,5 era proveniente da tensão dinâmica, volume corrente mais baixo. Qual o resultado? No primeiro grupo, onde foi utilizado volume corrente alto e PIP baixa, ou ausência de PIP, né, onde a tensão era predominantemente dinâmica, teve uma grande gama de animais com edema alveolar, com lesão alveolar, edema pulmonar e lesão alveolar. No segundo grupo, onde inverteu a situação, se utilizou uma tensão estática mais elevada e uma tensão dinâmica mais baixa, os animais terminaram o experimento sem lesão pulmonar, ou seja, sem comprometimento pulmonar. Daí a gente entende que submeter esse pulmão, né, fazendo alguma transposição, né? Não uma transposição direta, a gente não pode fazer uma aplicabilidade direta, né? Mas submeter esse pulmão de um paciente a altos volumes correntes, a altas variações de volume, eu estou comprometendo muito mais esse pulmão. Eu estou comprometendo por 2 pontos. Primeiro, eu posso estar acima do segundo ponto de inflexão, tá? Ou seja, no final da curva volume-pressão, e aí acima do segundo ponto de inflexão eu estou induzindo a lesão pulmonar por distensão alveolar, ou posso estar trabalhando abaixo do volume do primeiro ponto de inflexão, quando eu estou utilizando altos volumes correntes e PIP mais baixa. Tá? Então isso me leva a um dano alveolar. Já está demonstrado na literatura que o dano alveolar ele depende da amplitude e também da velocidade de deformação dessa estrutura.
o que acontece quando eu estou utilizando o volume corrente elevado? A minha amplitude de deformação é muito elevada. Consequentemente, eu tenho maior probabilidade de dano. Tá? Quando a gente pensa nesse raciocínio para aplicar isso na prática clínica diária, a gente poderia pensar que uma limitação de volume corrente com uma PIP elevada seria satisfatório. Tá? Mas isso não funciona para todos os pacientes. Em 2015, um trabalho com humanos, onde ele comparou baixos valores de PIP, com altos valores de PIP em pacientes com SARA, eles observaram que, quando foi utilizado valor de PIP mais elevado para os pacientes de SARA moderada a grave, a taxa de mortalidade foi mais baixa. Ou seja, para esse perfil de paciente, PIP elevada esteve relacionado com redução da taxa de mortalidade. Porém, quando foram utilizados PIPs mais elevadas, valores de PIP alto, em pacientes de SARA leve, a taxa de mortalidade agora foi maior. Então isso significa dizer que a gente não pode, a partir daí, estabelecer um único valor ou um único conceito que eu tenho que utilizar volumes correntes baixos e PIP elevada para todos os pacientes. Né? Quando a gente pensa na mecânica pulmonar, né, e quando a gente pensa na potência mecânica ou mecânica power, que é a potência liberada pela ventilação, pelo ventilador em cada ciclo, a gente tem uma condição onde algumas variáveis, elas funcionam de forma diretamente proporcional à mecânica power. Primeira variável, volume corrente é diretamente proporcional à mecânica power, frequência respiratória é diretamente proporcional, drive pressure é diretamente proporcional e PIP também é diretamente proporcional. Aí eu quero chamar a atenção a uma condição que é o valor da PIP que está sendo empregada nesse paciente, tá? Quando a gente pensa que o valor da PIP é diretamente proporcional, tá, ao mecânica power, ao cálculo da mecânica power, a gente imagina o seguinte: toda vez que eu aumento a PIP, eu também vou aumentar a minha mecânica power. E a literatura mostra que a mecânica power é lesivo. Quanto mais alto o valor da mecânica power, maior a probabilidade de lesão. Ok até aí? Então, qual o raciocínio? Se eu aumento o PIP, eu aumento mecânica power, certo? Isso é real quando eu penso exclusivamente em mecânica power. Mas quando eu penso nessa estrutura da fisiopatologia da lesão pulmonar, isso não vai ser tão real. Por quê? Se eu utilizar PIP elevada, valor de PIP elevado, tá? Eu sim, com certeza, posso fazer lesão. E se eu utilizar valor de PIP muito baixo, também com certeza eu posso fazer lesão. Então, para avaliar, e aí eu quero chamar a atenção e a gente vai discutir um pouquinho aqui essa condição da PIP, o valor da pressão positiva expiratória final, a gente tem que pensar num contexto como um todo. E não só na fórmula de mecânica power de potência mecânica. Porque se eu for por essa fórmula, o que é que eu vou ter? Toda vez que eu aumento o PIP, eu aumento a potência mecânica. E aí eu estou sendo mais lesivo. Toda vez que eu reduzir PIP, eu reduzo a potência mecânica e eu estou sendo menos lesivo. Por que isso não vai ser 100% realidade? Bom, imagina que você iniciou uma estratégia ventilatória, tá? E está utilizando uma PIP muito baixa. E essa PIP muito baixa está permitindo que o paciente ventile abaixo do segundo ponto de inflexão. Aliás, abaixo do primeiro ponto de inflexão, tá? Então, toda vez que esse paciente inspirar e expirar, o que vai acontecer? Eu vou ter um estiramento alveolar e um colapso alveolar, porque o valor da PIP utilizado é um valor muito baixo, certo? Diante disso, de um estiramento alveolar e um colapso alveolar, utilizando um valor muito baixo de PIP, eu terei sim, com certeza, né, o desencadeamento
da liberação de mediadores do processo inflamatório. Então, eu vou ativar fatores do processo inflamatório, principalmente interleucina 6, interleucina 8, interleucina 1 e fator de necrose tumoral. Né? Essa via de liberação desses fatores vai agravar a lesão já existente, agravar o processo inflamatório já existente no pulmão, ou pode desencadear um processo inflamatório quando esse pulmão não tem ainda um processo inflamatório instalado. Tá? Então, utilizar a PIP muito baixa não vai ser interessante para proteger esse alvéolo, certo? Por outro lado, se eu utilizar um valor de PIP muito elevado, eu vou estar trabalhando, mesmo um valor de PIP elevado com volume corrente baixo, eu posso estar trabalhando acima do segundo ponto de inflexão. Então, a minha PIP está tão elevada que, mesmo adicionando um volume corrente baixo, eu estarei ultrapassando o segundo ponto de inflexão da curva PV. E no momento que eu ultrapasso o segundo ponto de inflexão da curva PV, isso significa dizer que eu estou distendendo esse alvéolo. E essa distensão do alvéolo, ela não será suportada pelas estruturas, como eu já falei, principalmente na condição onde eu tenho uma instabilidade alveolar, onde eu tenho uma alteração do metabolismo das células epiteliais e, consequentemente, eu tenho uma alteração do citoesqueleto dessas células, eu tenho alteração das moléculas ligantes da caderina. Isso significa dizer que, no momento que eu estou distendendo demasiadamente essa estrutura, eu estou levando, com certeza, a liberação de mediadores do processo inflamatório da mesma forma. Ou seja, eu tenho uma mecanotransdução, eu tenho uma alteração mecânica, que está sendo o ponto principal para a liberação de mediadores do processo inflamatório. Eu tenho uma alteração mecânica que está induzindo a liberação de um biotrauma, que é todos esses mediadores de processo inflamatório sendo liberado em corrente sanguínea e sendo liberado localmente também, né? Não só em corrente sanguínea, claro, primeiro local e depois em corrente sanguínea. Então daí eu tenho que ter uma atenção especial, né? E era isso que eu queria discutir hoje, uma atenção especial quando eu estiver administrando PIP para o meu paciente. O valor de PIP que eu estou administrando tem que ser um valor muito bem estudado. Tenho que ter um cuidado, tá? E não simplesmente pensar, eu vou colocar PIP até melhorar a minha saturação. Não vai ser bem por aí. Eu tenho que pensar em PIP relacionada com a mecânica ventilatória. Quer seja para os pacientes de SARA, quer seja para os pacientes não SARA, pacientes que ainda não têm lesão pulmonar, eu tenho que fazer essa correlação da PIP com a mecânica ventilatória do meu paciente, tá bom? Então, um abraço e atenção no momento de estratégia ventilatória, atenção na PIP, claro, atenção em outras variáveis. Em outro vídeo a gente comenta sobre as outras variáveis relacionadas com a lesão pulmonar induzida pela assistência ventilatória. Um abraço, espero ter colaborado em alguma coisa na assistência clínica.